Opa, então nesse vídeo aqui eu queria falar um pouco sobre como que foi o meu primeiro emprego assim numa empresa pro exterior. O meu primeiro emprego que eu ganhei de fato um dinheiro bom editando. O youtuber em si que eu trabalhei é o Benjamin Canadian. Ele era um youtuber de Minecraft e daí ele criou alguns canais de Roblox, que é o Sunny Melon hoje em dia, né, e vários outros canais que abrangem, né, o Sunny Melon. Então tem o Melon and Sunny, tem um outro canal dele que também é o Sunny, eu acho que ele grava Minecraft, enfim, né, então ele tem vários canais agora de Minecraft e de Roblox, mas ele era um youtuber muito antigo no cenário de Minecraft, né, de 2012 e 2013. E pra gente falar desse primeiro emprego, a gente vai ter que voltar lá para setembro de 2022. Em 2022 ali foi o primeiro ano que eu comecei a trabalhar para gringos. No começo eu comecei com streamers, então eu comecei a fazer alguns vídeos ali por $70, às vezes $50 para algumas streamers VTubers e também para um cara que gravava vídeo só por diversão mesmo, nem tinha muitos inscritos, que era o Niche. Então eu tava com esses clientes ali, mas nada muito consistente, né? Eu malemar editava mais de 4 vídeos por mês, porque realmente não tinha trabalho suficiente. Daí eu comecei a nichar um pouquinho mais para realmente Minecraft e Roblox apenas, e daí um pouco antes de setembro de 2022 eu consegui um cliente e ele me pagou, eu acho, se eu não me engano, a primeira vez que eu recebi, eu acho que $180 por um vídeo, o que na época dava quase R$1.000, se eu não me engano deu R$926, alguma coisa assim. E daí a partir desse cliente ali de Roblox, eu já vi, caramba, dá pra criar realmente, dá pra eu viver disso, né? Eu fiz praticamente aqui R$1.000 em um dia só. Então, se eu me dedicasse, conseguisse mais clientes, eu com certeza conseguiria chegar ali nos 5, 8 mil reais, né? Porque essa era a minha meta inicial. A minha meta inicial era ganhar o que eu gostaria de ganhar como engenheiro, né? Como engenheiro, se eu seguisse a carreira de engenharia, eu gostaria de ganhar ali os meus R$35 por hora, uns R$8.000 por mês. Quando eu vi que eu poderia fazer R$8.000 ali editando vídeos, né? Caso eu editasse, sei lá, 8 vídeos no mês, eu já conseguiria chegar bem perto ali de R$8.000. Eu comecei a aplicar para mais trabalhos de Minecraft e de Roblox em exclusivo, até que em setembro de 2022 eu consegui um emprego com esse Sunny Melon para editar para um canal de Minecraft que ele estava tentando criar, que era um canal chamado Bongo e Cal. Não era um canal novo, né? Então eles estavam começando a postar e eles já tinham bastante vídeo gravado. Então eles me mandaram um montão de vídeo e nesse mês aí, né, ele estava pagando $100 por vídeo e eu cheguei a editar 20 vídeos para ele nesse mês, o que totalizou ali $2.000. E esse foi o primeiro mês que eu fiz R$10.000. E nesse mês de setembro, eu ainda nem tinha muito dinheiro na conta, mas ali eu já sabia que se eu continuasse naquela pegada ali, eu já iria conseguir sim chegar nos R$100.000. E eu já tinha até começado a fazer contas. Eu gostava muito de fazer contas nessa época, assim. Eu botava naquela calculadora de juros compostos, né, e colocava, se eu ganhasse R$10.000 todo mês, quanto tempo que ia demorar para eu chegar em 1 milhão. E eu queria chegar no milhão ali, sei lá, em 5, 10 anos. E acabou que eu juntei, né, 1 milhão muito mais cedo. Eu acabei juntando R$1 milhão na conta antes de 10 anos passarem, né? Eu acho que eu juntei ali, se contar, eu comecei em setembro de 2022 a ganhar um dinheiro, foi algo em torno de 2 anos e 3 meses, né? Para eu juntar R$1 milhão. Só que 2022 foi bem complicado, né? 2022 eu estava num relacionamento, foi inclusive ali por volta de setembro de 2022, novembro, que aconteceu o término. E por mais que eu estava começando a ganhar dinheiro, o meu mental não estava muito bom. Então isso me prejudicou bastante. Fiz R$10.000 ali em setembro e nos próximos meses eu não consegui mais fazer R$10.000 porque eu não estava conseguindo trabalhar direito. Então eu estava com uma dificuldade ali de entregar os vídeos, eu editei bem menos vídeo em novembro. Depois em dezembro eu editei menos ainda, então houve uma decadência ali, né, por conta do meu mental. E dando um contexto ali, né, de como que estava a minha vida ali em 2021 e 2022, essa época eu bebia bastante e eu fumava também bastante. Então, e o meu horário de sono era todo desregulado. Então, foi um momento bem complicado, porque por mais que os vídeos que eu estivesse editando ali em setembro não fossem difíceis, toda a minha agenda, né, os meus horários de sono e também a minha saúde mental estava meio abalada, tanto por causa da bebida, né, como também pela depravação de sono, acho que chama. Foi um momento bem complicado, assim, né, para eu começar a me estabilizar na profissão de editor. Então, inclusive nesse mês de setembro aí de 2022, foi um mês que eu passei praticamente todas as noites de setembro eu passava a noite virado, trabalhando, eu dormia de dia, eu estava com um horário muito ruim e obviamente isso afetou o meu relacionamento e
esse foi um dos motivos pelos quais ele acabou terminando. Daí ali por volta do começo de 2023, eu não queria mais ficar aqui na minha cidade, né? Eu não tava me sentindo bem mais saindo pros lugares aqui, porque tinha muitos lugares que eu saía na cidade, né, que estavam atrelados com memórias desse relacionamento e de outras coisas que eu vivi também, então eu não queria mais ver esses ambientes, entendeu? Eu precisava refrescar minha mente, eu precisava de novos ares. Então foi ali por volta de janeiro, né, janeiro, fevereiro de 2023, que eu me mudei para São Paulo. Daí me mudando para São Paulo, como eu tava num ambiente novo e eu não conhecia muitas pessoas lá também, eu não tinha muito o que fazer. Então eu passava todos os dias só no meu apartamento editando. Daí em São Paulo, como eu mostrei aqui já algumas vezes, a minha renda foi escalando, né? Então me mudei para São Paulo, estava ganhando dois e pouco, depois 5 mil, depois 11 mil, e depois se estabilizou ali em 15 mil durante alguns meses. Mas no começo foi bem difícil, assim, 2022 foi bem complicado, porque tinha acabado de sair da escola, não tinha mais horário fixo para as coisas, né? Eu estava com o meu horário todo desregulado e eu tinha que trabalhar. Então demorou um tempo até eu entender a dinâmica de se trabalhar em casa, sabe? De você ter que fazer os seus próprios horários. Porque antes era bem diferente disso, né? Antes eu tinha horário fixo para entrar e horário fixo para sair. E nessa época aí de 2022, 2023, me afastei de muita gente, assim. Quando eu tinha entrado no meu relacionamento em 2022, eu já tinha me afastado de bastante gente. Das pessoas que eu conhecia, né? Eu tinha parado de dar rolê, tinha parado de falar com um montão de gente. Depois que o relacionamento acabou, ali em 2023, eu fiquei mais isolado ainda, né? E ainda eu troquei de cidade, então eu fiquei ainda mais isolado. Mas pelo menos eu não tinha mais nenhuma distração e eu só foquei no meu trabalho, né? Eu só foquei na edição. Eu acho que isso fez com que eu conseguisse clientes mais estáveis e conseguisse uma renda mais estável. E também conseguisse, depois de um tempo, né? Em 2023 eu fui começando a estabilizar meus horários e definir melhor os horários que eu trabalho, o horário que eu durmo e etc. E o pior é que eu nunca tive tipo uma rotina de trabalho muito pesada. O que deixava minha rotina pesada é que eu procrastinava muito e às vezes eu misturava horário de trabalho, horário de descanso, né? Não tinha horários fixos para acordar e dormir. Então isso foi dificultando um pouco o meu processo ali, né? Mas em questão de carga horária, de tipo quanto tempo eu estava trabalhando e quantos vídeos eu estava editando, eu nunca fiz muita loucura, assim. Mas que teve períodos ali que eu pegava vários clientes, eu também tinha bastante tempo livre ainda, né? Eu passava bastante tempo jogando TFT nessa época. Acho que a realidade é que eu não gostava muito de trabalhar não, cara. Acho que eu nunca gostei muito de trabalhar, né? Foi sempre por isso que eu fui buscando clientes que pagavam cada vez mais, com vídeos cada vez mais simples, para que eu pudesse trabalhar menos e ganhar mais. Mas foi uma jornada legal, cara. Eu lembro dessa época e eu achava que eu nunca ia sentir saudades dessa época, mas hoje em dia eu sinto, né? Eu acho que é provavelmente por causa da nostalgia, né? A nostalgia faz com que a gente olhe para momentos do passado e ache que eles foram melhores do que realmente foram. Mas foi uma época bem estressante. 2022, 2023 foi uma época onde eu me senti bem isolado. Eu tava começando a ganhar dinheiro, né? Eu tinha chegado ali nos 2 dígitos, nos 6 dígitos, né? 6? Não. 5 dígitos por mês, né? 10 mil reais. Em torno de 10, 20 mil reais. E eu não tinha ninguém para conversar sobre isso, cara. Não tinha ninguém para conversar sobre isso. Eu tinha poucas pessoas que eu conversava que tinham a minha idade, ganhavam algum valor próximo, mas na maior parte das vezes eu me sentia bem isolado, assim, né, porque eu não tinha com quem conversar sobre isso. Eu não vi amigos de escola subindo na carreira assim tão rápido quanto eu subi. Eu não vi as pessoas ao meu redor, às vezes nem dando muito reconhecimento ao meu trabalho, né. Eu acho que era uma coisa meio fora da realidade, assim, de muita gente, né, ganhar em dólar e editar para gringos. Mas depois, com o tempo, eu fui conhecendo mais gente, né, fui entrando em contato com outros editores que também ganhavam em dólar, fui fazendo algumas amizades, né, ajudando algumas pessoas no processo também que queriam começar a ganhar em dólar. Eu fui criando a minha nova turma, né, porque as pessoas do meu passado já não encaixavam, né, no estilo de vida que eu estava vivendo. Muitas vezes até soava um pouco ofensivo, né? Você chegar para alguém que tá no emprego normal, de CLT, e você começar a falar valores assim, né? Tipo, fiz R$ 1.000 em um dia. Fica um pouco fora da realidade, né? Eu não gostava muito de falar sobre valores ou sobre o meu trabalho com pessoas que ganhavam menos que eu, né? Era muito mais fácil eu ter uma conversa com uma pessoa mais velha que ganhava mais, que já tinha um patrimônio acumulado, porque ela entendia melhor o processo do que eu estava passando ali, né? Mas de fato, o dinheiro não resolveu muitos dos problemas da minha vida. Na verdade, o dinheiro ele talvez até trouxe novos problemas, mas
eu acho que valeu a pena. Hoje em dia eu me sinto muito mais confortável em questão financeira, sobre o meu futuro, né? Eu sei que eu tenho um bom dinheiro guardado, eu sei que eu tenho uma boa renda, então isso traz uma certa tranquilidade, né? Eu já não preciso mais me preocupar com faculdade e etc, né? Por mais que eu queira fazer uma faculdade, já não é uma grande preocupação, né? Eu não preciso fazer a faculdade para ganhar dinheiro. Eu posso fazer a faculdade simplesmente porque eu quero fazer a faculdade, né? Eu quero aprender alguma coisa nova. Hoje em dia eu tenho amigos que ganham o que eu ganho com edição de vídeos e é muito mais fácil conversar porque eles entendem a rotina de um editor, eles entendem a dinâmica, né? E eles têm também problemas similares com os meus, porque eles também trabalham de casa, também recebem em dólar. Então, todos os problemas que eu passei, eles também passam ou já passaram. Então, eu me identifico muito mais, é muito mais fácil de engajar numa conversa. Inclusive, com o tempo, eu fui dando uma boa diminuída na bebida, né? Ali, cara, 2020, 2021, 2022, eu bebia muito, né? Eu, às vezes, não passava nem 2 dias sóbrio, né? Ou, às vezes, eu bebia todos os dias da semana, nem que seja só um pouquinho. Nem que seja, tipo, só uma dose ali no final do dia. Hoje em dia, eu tenho bebido bem menos. Eu sinto que a bebida, ela foi perdendo bastante da graça conforme o tempo e conforme a resistência ao álcool minha foi aumentando. Então, aquele negócio que eu tinha antigamente de, tipo, trabalhar bêbado, hoje em dia não rola mais, entendeu? Tanto porque eu não trabalho mais tantas horas quando eu trabalhava antigamente, então não faz sentido eu ficar bêbado para trabalhar durante 1 hora. Eu ia perder a minha produtividade e essa 1 hora ia se transformar em 3 horas de trabalho. E também porque eu não vou mais para muitas festas, eu não vou mais para eventos sociais, eu não saio mais em grupo. Então, eu perdi o propósito do álcool na minha vida. O que é bom, né? É bom você viver uma vida que você não precisa beber. A última vez que eu bebi foi no ano novo, né? Então eu não bebo desde então. Faz muitos anos que eu não fico um mês inteiro sóbrio, mas agora em janeiro eu quero ver se eu consigo ficar janeiro inteiro sem tocar em álcool, né? Sem tomar um gole de álcool. Eu acho que dá pra ir, né? Já passou uma semana. Então já tô uma semana sóbrio. Eu acho que meu recorde foi, eu acho que 2 semanas e meia. Então eu quero chegar em 3 semanas, quero chegar em 4 semanas. E quem sabe não beber esse ano, né? Desde 2019 eu bebo com uma certa frequência, né? Desde 2019 eu não fico um mês sem beber. Então eu queria ver como que seria um ano meu se eu não bebesse, né? E também a bebida engorda, cara. Hoje em dia eu engordei muito mais do que... Porra, em 2020 eu era um palito, cara. Eu era muito magro, né? Hoje em dia eu engordei bastante por causa do álcool, né? O álcool, ele adiciona muitas calorias no seu dia. Então, por mais que eu mantesse o mesmo padrão de alimentação que eu tinha antigamente, com o álcool, as minhas calorias saltam lá pra cima. Então, eu ganho um certo peso, né? E é basicamente só gordura, né? Porque álcool é só açúcar, praticamente. Mas vamos ver. Cara, uma coisa muito engraçada no meu trabalho, né? Semana passada eu não tinha demanda nenhuma, sabe? E eu comecei a ficar meio paranoico, assim, sabe? De não ter o que fazer. Porque gravar os vídeos aqui pro YouTube demora um tempinho, sim, mas não tanto tempo quanto o meu trabalho de edição. E semana passada eu não tive nenhum trabalho para fazer, então eu fiquei vários dias livre e eu comecei a me sentir meio mal, me sentir meio ansioso, né? Mas uma ansiedade, tipo, de ficar parado, sabe? Eu queria fazer alguma coisa e agora, essa semana que eu tenho um projeto, eu tenho uma ansiedade de entregar o projeto. Eu sempre fico naquela, tipo, nossa, não vai dar tempo, vou perder a deadline, não vai dar pra entregar. Ou uma certa até desmotivação pra editar, né? Que é muito engraçado, né? Porque as semanas que eu não tenho vídeo pra fazer, eu tenho problema. As semanas que eu tenho vídeo pra fazer, eu sinto que eu quero pedir demissão, né? Mas se eu pedisse demissão, eu ia voltar pra aquele estágio onde eu não tinha nada pra fazer. Não sei, é muito engraçado isso, né? Eu sinto, mas toda vez que eu recebo um projeto pra fazer, eu tenho uma certa ansiedade pra entregar no prazo, entendeu? Às vezes antes eu até usava bebida pra me acalmar e não ficar tão pressionado com esse prazo, né? Eu sempre me sinto muito ansioso com prazos. Inclusive é uma das coisas boas aqui do YouTube, né? Porque no YouTube aqui eu sinto que eu não tenho um prazo, entendeu? Então eu gravo a hora que eu quiser, eu faço o tipo de vídeo que eu quiser, eu deixo a duração do vídeo, o tamanho que eu quiser. E quem faz o prazo sou eu mesmo, né? Eu sou o meu próprio chefe. E eu me sinto muito melhor assim, sabe? Me cobrando, né? Sem alguma cobrança externa. Eu não gosto muito de ser cobrado, principalmente com prazos e essas coisas. Isso me estressa um pouco. E o bom é que aqui do YouTube depende só de mim, né? Sou eu gravando, sou eu editando, sou eu postando vídeo, sou eu respondendo as pessoas. Então tudo depende de mim e eu posso fazer as minhas próprias horas. Porém, a coisa ruim do YouTube é que é bem incerto, né? Eu não sei quanto que eu vou ganhar no próximo mês, diferente do meu emprego de edição, onde eu recebo um valor determinado por vídeo e eu meio que sei, ou quando eu recebia salário, né? Eu sabia quanto que eu ia ganhar todo mês, então eu não tinha essa ansiedade de quanto eu vou ganhar,
mas eu tinha ansiedade de, tipo, quanto tempo eu vou trabalhar. Acho que nos vídeos passados eu citei um pouco sobre o tédio, né? Que eu tava me sentindo meio entediado. Mas esse tédio não vem exatamente porque agora eu ganhei dinheiro, fiquei rico e fiquei entediado. Não foi bem assim, né? Até nas épocas ali da pandemia, cara, principalmente na pandemia, eu me sentia muito entediado. Eu não tinha dinheiro, né? E eu tinha várias metas, várias coisas que eu queria fazer, mas mesmo assim eu me sentia entediado. Então eu acho que o tédio não tem uma relação direta assim com o dinheiro, pelo menos não na minha vida. Então teve vários momentos da minha vida que eu não tinha dinheiro, que eu me sentia do mesmo jeito que eu me sinto às vezes hoje em dia, mesmo tendo dinheiro. Então não sei se teve épocas boas assim, épocas melhores ou piores. Independente da época, eu acho que as coisas não mudam tanto assim. Pelo menos os meus sentimentos não mudam assim tão rápido. Tipo, não é tipo, ganhei dinheiro, agora eu vou virar uma pessoa completamente diferente, vou sentir coisas completamente diferentes. Eu acho que não. Eu ainda sinto muitas das mesmas coisas que eu sentia quando eu não tinha dinheiro. Ou quando eu não trabalhava, quando eu só ia para a escola, né? Óbvio que a pressão era um pouco menor e a minha preocupação eram outras coisas, né? Hoje em dia, agora que eu tenho apartamento, eu tenho a preocupação de ter que pagar o aluguel e etc. Antes eu acho que as minhas preocupações eram muito mais sociais, sabe? De tipo, com quem que eu vou sair no final de semana, sabe? Algumas intrigas que eu tinha com alguns grupos, até problemas com álcool, né? Saí no final de semana, bebi demais, daí eu tenho que ajeitar as coisas depois, né? Então era essa ansiedade um pouquinho mais do contexto social. Hoje eu tenho uma certa ansiedade financeira também, né? Ninguém gosta de ganhar muito num mês e ganhar pouco no outro, ou não tem muita garantia de quanto vai ganhar nos próximos meses. Eu sinto, na verdade, que ficar ocupado o tempo todo com coisa para fazer o tempo todo é mais fácil do que você ter muito tempo livre para pensar. Como você pensa muito sobre as coisas, fica refletindo, revivendo momentos passados na sua cabeça, você fica meio fudido mentalmente, entendeu? Nas épocas que eu tava mais ocupado, né, que eu tinha vídeo para fazer todo dia e eu não conseguia, eu não tinha nem tempo para pensar no resto das coisas porque eu tinha que trabalhar, eu não tinha todo esse desgaste emocional todo dia, né? Eu tinha muito mais um desgaste mental de trabalho, né? Porque trabalhar cansa, ainda mais com edição, que é um trabalho criativo, cansa bastante. Mas eu acho que o único cansaço que eu realmente prefiro é um cansaço físico, cara. Cansaço físico é uma coisa que, tipo, você dorme e recupera, né? Um cansaço mental, às vezes você vai dormir e você não consegue, porque seu cérebro tá a milhão. Então, eu acho que até por isso que eu não gosto de passar semana sem ter trabalho, né? Porque eu não trabalho muitas horas por dia, mas eu preciso de algo assim, né? Pra estar fazendo, pra estar pensando, pra não pensar só na minha vida, nas minhas coisas, porque senão você fica naquele loop infinito de pensar sobre o passado, os erros, as escolhas, o que poderia ter sido diferente. E no final isso não leva a lugar nenhum, né? Então é mais fácil você se concentrar no presente e nas coisas que você tem que fazer do que ficar pensando no que você poderia ter feito. Porque realmente eu poderia ter feito muita coisa diferente na minha vida, mas olhando agora e onde eu cheguei, né, e a estabilidade financeira que eu tenho agora e o relacionamento que eu tenho agora e as amizades que eu tenho agora, eu acho que se eu voltasse para o passado eu não tenho certeza se eu faria alguma coisa diferente. Porque talvez se eu fizesse alguma coisa diferente, eu não tivesse o resultado que eu cheguei hoje em dia. E eu não fosse a pessoa que eu sou hoje em dia. Então talvez, no fundo mesmo, eu acho que eu não mudaria nada. Eu acho que a maioria das coisas elas tiveram que acontecer para eu me tornar quem eu sou hoje em dia. Eu acho que se não tivesse sido do jeito que foi, talvez eu não tivesse aqui hoje em dia. Talvez eu não tivesse com esse canal no YouTube, talvez eu não tivesse com o meu trabalho de edição, talvez eu não tivesse nem aqui na minha cidade. Então, não sei. Acho que tudo acontece por alguma razão no final, né? Na verdade, eu não curto muito pensar que as coisas acontecem por algum motivo, como se a gente tivesse um destino, né? Mas, eu não sei. Eu era bem mais jovem naquela época. Eu tava eu tinha acabado de entrar na fase adulta, né? Então, eu acho que eu tava aprendendo, né? Às vezes eu acho que eu sou muito duro comigo mesmo, de tipo, eu tenho que fazer tudo certo, eu não posso errar, porque se eu errar vai acabar tudo, né? Se eu errar, eu vou perder tudo. Mas eu acho que tá tudo bem errar, entendeu? Tá tudo bem não ter todas as respostas quando você tem 18 anos ainda, né? Eu não tinha todas as respostas. Eu não. Cara, eu era um péssimo namorado, entendeu? Eu era um péssimo amigo também. Hoje em dia eu tento ser um amigo muito melhor, eu tento ser um namorado muito melhor, mas a gente vai aprendendo, né? Acho que não dá pra se cobrar tanto assim num período que você acabou de entrar na fase adulta da vida. Não dá pra você se cobrar se é tipo aquele cara perfeito, entendeu? Bom, mas eu acho que é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo.